Então vamos começar, temos até às 7h30, temos 1 hora. Isto é para acabar às 7h30. Em primeiro lugar, gostaria, porque foi uma lacuna da minha primeira intervenção, de agradecer, obviamente, à Comissão de Treinadores do Comitê Olímpico de Portugal. Se calhar este agradecimento é muito mais sólido depois de termos ouvido as intervenções, porque não foi uma tarde perdida, foi uma tarde ganha para uma discussão profunda sobre este problema, que é um problema grave do desporto, da prática desportiva, não só, e é transversal não só a Portugal, mas também aos outros países. Eu defini aqui 3 situações que podem levar, entre outras, 3 situações que podem levar à retenção dos jovens. O contexto, as qualidades intrínsecas ou as possibilidades intrínsecas, as potencialidades intrínsecas do atleta e o treinador em si próprio. Sobre o contexto, e nós falamos aqui, o contexto requer muito dinheiro, mas antes do dinheiro requer uma sensibilidade para a bondade da prática desportiva em todos os setores. Todos nós conhecemos as vantagens de uma prática desportiva, nomeadamente nos mais jovens e também, obviamente, em todos os escalões etários. Mas essa vontade de estar sensibilizado para a prática desportiva tem que ser sentida. Nós somos frutos de uma sociedade greco-latina onde a dicotomia corpo-espírito foi e é muito marcante. O Descartes definia muito bem esta dicotomia corpo-espírito. Os católicos fazem com que o corpo é pecado. Se nós formos ver, o Adão e Eva veio para cá, para a Terra, porque pecou e, portanto, vem aqui para a Terra para ser penalizado. Não é? E então era o corpo. Não é? Se nós vamos fazer uma confissão ou queremos conseguir um desejo qualquer, concretizar um desejo, vamos a Fátima a pé ou vamos a Fátima de joelho, castiga-se o corpo. E, portanto, hoje os vários governos têm, por exemplo, orçamentos da Secretaria de Estado inferiores ao orçamento da Federação Portuguesa de Futebol. O investimento é muito pouco. Quando nós queremos, no meio escolar, fazer com que as chamadas disciplinas mais teóricas tenham maior incremento, onde é que vamos retirar? As aulas de educação física. O desporto escolar existe, tem meios, mas não é muito substantivo. Não é aquilo que nós queríamos. Temos que mudar esta mentalidade. Porquê? Porque eu sou administrador executivo da Matinho Sport. E hoje, porque conheço bem a realidade, nós temos 116 agremiações desportivas, mas a Matinho Sport tem um orçamento de 7,5 milhões, tem 170 funcionários e gasta em energia mais de 1 milhão de euros. Só. Em senhoras da limpeza gasta 800 mil euros. Em salários gasta mais de 3 milhões de euros. Portanto, isto requer muito dinheiro. Ora, se não há sensibilidade para ter um investimento substantivo, obviamente que tudo que nós, em todas as soluções que nós possamos elaborar em relação à importância e ao desenvolvimento do desportivo, caem por base sensibilização para depois aparecer o dinheiro. O dinheiro não aparece mesmo havendo se não houver sensibilização. Os clubes estão falidos. A esmagadora maioria dos clubes estão falidos. Se não há o apoio das autarquias, não há desporto. E não há desporto, também não há retenção. Portanto, este investimento, instalações, custo da manutenção, o Carlos falou nos salários. Os salários, os clubes pagam, por exemplo, no futebol, 100 euros a jovens licenciados, 150. E se forem treinadores dos Júniores A, ganham 250. Depois tem uma equipa técnica com 2 e 3, ganham 50 euros, 20 euros. E alguns até se oferecem, porque no futebol ainda há aquela cenoura de ser Mourinho e poder vir a ganhar dinheiro. E enquanto isto continuar, poderá haver treinadores de futebol. E eu, por exemplo, comecei a inteirar mais sobre o voleibol. Um treinador de formação de voleibol de Leixões ganha mais do que um treinador de futebol. Ganha 400 euros no mínimo. E isto para mim, como é que é possível? Depois a compatibilidade da vida familiar e desportiva dos pais. Os pais hoje, eu fiz desporto e não pagava. E depois até comecei a ganhar e não pagava. Agora pagam e aqui, na média,
35 euros, se tiver dois filhos já são 70 euros, a vida está difícil. A compatibilidade da vida escolar às UARs, evidentemente, mas isso também custa dinheiro, e essas UARs muitas vezes, por exemplo, a UAR que foi criada no mês passado aqui na Escola Gonçalves Arco, teve o contributo da Câmara, se não fosse a ajuda da Câmara não havia UAR, e a UAR é fundamental. E eu fiquei surpreendido, por exemplo, que na UAR tem 19 atletas de pré-olímpicos e olímpicos. Sabem qual é a média mais baixa desses 19? 17. Eu fiquei extremamente surpreendido. Sabia que o desporto também desenvolve cognitivamente e a resiliência para estudar e os métodos, mas isto não há de concreto. Na UAR de Matosinhos, dos 19, e há uma miúda que faz o triatlo, tem média de 20, foi ela que representou, média de 20. É compatível, mas é preciso que nós consigamos potencializar os clubes, porque o desporto em Portugal, fundamentalmente, está nos clubes. E como é que vamos? Não há sponsors para arranjar e eu, porque estou muito aqui metido aqui na dinâmica desportiva de Matosinhos, para arranjar uma publicidade do restaurante, 500 euros por ano é uma coisa, que são 50 euros por mês, é uma coisa já fora do comum, 500 euros por ano, quer dizer, não há, temos que repensar, obviamente, nisto tudo, naquilo que nós achamos que sejam as condições necessárias, obviamente para que não haja esta retenção de desporto, mas temos a nossa envolvência. E por isso é que, por exemplo, na Alemanha, a Federação Alemã de Futebol chegou aos 7 milhões de atletas. 7 milhões. Numa população de 83 milhões, isto quer dizer que está à volta de 8% da população alemã pratica futebol. Nós temos 2,3% da nossa população que pratica futebol. Temos um caminho muito grande. Ora, evidentemente que nesta base de 2%, a nossa base de recrutamento é muito fraca. E se a nossa base de recrutamento é muito fraca, qualquer desistência tem implicações muito, muito dramáticas. E eu começaria por quê? Qual é o aspecto mais importante? Eu começaria aqui assim pelo Tiago. Qual é o aspecto mais importante para que nós consigamos estancar esta retenção de talentos? Depois desta perspectiva holística de todos os problemas que contribuem para isto, qual é que achas que é o fator mais importante para que nós consigamos obstar à retenção da prática de desporto dos jovens? Eu penso que depende da idade... Puxa os micros para aqui. Eu vou ligando os micros. Carrega. Isso. Eu penso que depende da idade a quem fizemos essa pergunta, não é? Provavelmente os júniores não se queixam de falta de oportunidades, digamos. Os júniores para nós são 17, 18. Quando falamos nos 15 e 16 anos também não é um escalão onde a gente perca muitos atletas, pelo menos no nosso caso. Ou seja, entre os 15 e os 18 nós não temos tido grandes problemas em retê-los na prática da modalidade. Eles têm oportunidades, têm um calendário competitivo adaptado, tal como já se falou aqui, dessa necessidade, e por isso eles têm oportunidade de ter sucesso. A suficiência financeira não é um problema nessas idades. Provavelmente estar com os pares também não tem sido um problema para nós. Quando falamos de jovens adultos, a suficiência financeira, os tais orçamentos pequenos, sim, é um problema. Nós, neste momento, canalizamos tudo o que é verbas que recebemos diretamente do Comitê Olímpico via projetos de esperanças olímpicas diretamente para os atletas, ou seja, são apoios que nós recebemos, que à partida deviam ser quase alocados à preparação deles e que nós alocamos a eles. E é a forma de os tentar, de fazer uma pré-profissionalização. Se fizermos perguntas aos séniores, provavelmente a autossuficiência financeira é aquilo que os retém ou não. E ainda há pouco estava a ter uma conversa interessante ali com um senhor que não sei o nome,
do atletismo e ele fez uma pergunta que é, os atletas que estão no projeto olímpico conseguem treinar e são autossuficientes, e aqueles que não estão, e a verdade é que nós passamos um pouco por isso, que é, passamos do 80 para o 8 ou do 8 para o 80, ou eles estão integrados no projeto olímpico, conseguem sustentar-se eles próprios e a família e mantêm-se na prática, ou a partir do momento que saem do projeto olímpico, e eu contava mais umas quantas histórias acerca disto também, deixam, literalmente passar do 80 para o 8. Não há forma de a Federação garantir salários para os atletas todos de alto rendimento, não há forma de os clubes, e há poucos clubes a ter atletas profissionais na canoagem, literalmente sair do projeto olímpico direto para o fim de carreira. O que é que achas? Eu se calhar diria isto de outra forma, que é, se nós quisermos ir ao cinema, nós temos que pagar para ir ao cinema, certo? Mas é porque queremos ir ao cinema. Se nós queremos ter desporto, e o desporto é fundamental para ser feito, não estou a dizer que só deve haver desporto se ele for pago, mas eu acho que o desporto deve ser melhor pago, porque nós temos um sistema baseado nos clubes. No caso da ginástica, estou a falar no caso da ginástica, um sistema baseado nos clubes. Os clubes formam os atletas e a federação vai buscar os atletas para levá-los lá fora. Basicamente é isto, resumindo, no caso da ginástica. Ou seja, os clubes, para serem autossustentáveis, eles têm que ter o pagamento da mensalidade dos atletas. Aliás, senão eles não vão conseguir pagar aos treinadores, senão eles não vão conseguir comprar materiais, muito menos materiais. Portanto, e aqui há outro problema ainda, que é, nós estamos habituados a construir espaços, mas depois esquecemos-nos da manutenção desses espaços. E aquilo é preciso ser renovado. Muitas vezes, se olharmos lá para fora, eles renovam os materiais de ano a ano ou de 2 em 2 anos. Nós aqui compramos uma vez, temos o melhor do mundo, e a seguir, passados 5 anos, aquilo já, no caso da ginástica, aquilo já está obsoleto quase. Pronto, onde é que eu queria chegar? Eu acho que devia, e lá está, vou tocar na questão do sistema. Por um lado, acho que o desporto devia de ser melhor pago. Eu vou a um cinema e pago 10 euros, compro umas pipocas, pago um bilhete e 10 euros se calhar não me chega. Então, e porquê que para praticar não se pode pagar 100 euros, 200 euros mensais? Claro que não pode ser do dia para a noite. Isto por um lado. Depois, haver apoios concretos do Estado a pessoas que não têm e que demonstrarem essa incapacidade financeira de poderem enverdar pelo desporto sem ter que pagar ou ter que pagar um valor simbólico, algo do género. Isto poderia ser feito. Portanto, eu acho que a minha opinião vai neste sentido. Se nós compramos roupas, se nós vamos ao cinema, por que não podemos ter o desporto a ser melhor pago? Aí vamos criar estratégias para ter treinadores, ter materiais, ter tudo. Bem, de facto, a falta ou a ausência ou o pouco financiamento é o grande problema do desporto português. Ou seja, nós vivemos num país onde todos nós procuramos um convite, todos nós procuramos não pagar um bilhete. Eu diria que se por exemplo, não é? Por exemplo, que não absurdo, mas por exemplo, normalmente o primeiro contacto que cada um de nós tem com o desporto é na escola. Se esse primeiro contacto fosse um contacto de qualidade, onde todos saíssemos francamente agradáveis com esse contacto, a probabilidade de nós lá voltarmos era grande. A probabilidade que, mesmo que nós não fôssemos atletas de alto rendimento, fôssemos um consumidor de desporto, era também grande. Em vez de termos a percentagem de pessoas a assistir e a procurar ver desporto, a consumir desporto, nas suas várias possibilidades, quer sejam através das televisões, e quando falo de desporto não falo só do futebol, não é? Falo de todo o desporto.
a possibilidade que têm as pessoas de comprar jornais, de ir aos pavilhões, de ir às pistas de atletismo, de ir aos saraus de ginástica e assistir aos eventos de natação e por aí fora, era francamente maior. Desde logo, nós estaríamos a aumentar o financiamento através do cliente do desporto. Não, o problema é que esse primeiro contacto, na maior parte dos casos, não é um contacto muito feliz, ou seja, não é propriamente agradável fazer uma aula de educação física às 8 horas da manhã num pavilhão que é gelado, com poucas condições, ou seja, olhando para o professor de educação física como um professor de segunda, ou seja, nós próprios não investimos naquilo que é mais importante, que é a montante. De facto, gastar 8 milhões na Matosinhos Sport é francamente muito dinheiro, não é? Mas é considerável muito mais gastar os mesmos 8 milhões depois ali no IPO mais tarde, ou no Hospital São João, com problemas de saúde. Então, se calhar investir no desporto, exatamente na sua gênese, nós estávamos a contribuir para aumentar o parque de clientes do desporto, aumentar a base de recrutamento para aquilo que são a retenção do dinheiro no desporto, aumentar os patrocínios para o desporto, mesmo para o desporto profissional, e depois, é lógico, elencar um conjunto de fatores positivos que o desporto depois pode vir a ter na nossa sociedade, desde logo depois no facto de pouparmos algum dinheiro naquilo que é a saúde. Portanto, este poderia ser um princípio, mas é algo que não é fácil de implementar, mas não importa também referi-lo e procurar dar uma forma. Vamos entrar agora num novo ciclo político e sempre que houver alguém com coragem para mudar aquilo que tem que ser mudado, seria sempre bem-vindo. Só para vos dizer, por exemplo, que a lei foi mais ou menos mudada, mas a lei que regia as empresas municipais de desporto tinham que ser autossustentáveis, porque senão fechavam, se tivessem prejuízo durante 3 anos, fechavam. Isto é uma perspectiva perfeitamente economicista, não deve ser, na minha perspectiva, não deve, isto para verem a mentalidade de quem governa, é transversal, não é? Eu preferia ter prejuízo e contabilizar a rentabilidade da Matosinhos Sport e dos clubes pelas horas efetivas de trabalho. Porque eu digo muitas vezes, mas isto é absurdo. Primeiro, o desporto é um direito constitucional, como a saúde e a educação, não é? E eu preferia então ter, por exemplo, contratava o Futebol Clube do Porto, falava com o Jorge Nunes, olha, a equipa de basquetebol vem aqui treinar exclusivamente para ele ao nosso grande pavilhão e paga 1 milhão de euros. E temos uma prática de 2 horas por dia e estava estabilizado financeiramente. Enquanto isto, ou então ter 600 miúdos ou 300 miúdos a fazer voleibol todos os dias no pavilhão. Qual é melhor? A lógica dos governos é que ou vocês são autossustentáveis ou então fecha, não é? Por isso eu falei naquele problema da nossa mentalidade. O corpo está em segundo lugar em relação ao desenvolvimento cognitivo, como se o desporto não tivesse também desenvolvimento cognitivo. Bom, 2 ou 3 coisas. Agora sou eu que digo que já disseram todos, portanto, resumindo. É assim. Resumindo, primeiro, a importância que o Governo dá ao desporto é transversal, não é? Vimos agora, tivemos eleições, não me lembro de ouvir nenhuma conversa ou debate que tivesse alguma questão relacionada com o que é que o partido quer fazer em termos de desporto. Segundo, os clubes estão falidos, é verdade. Na natação, eu tenho a sorte de trabalhar num clube que faz um investimento grande na modalidade, mas a realidade da esmagadora maioria dos clubes na natação é que, em primeiro lugar, a formação toda é paga. Nada contra, embora por vezes seja uma dificuldade. Hoje em dia ter 3 filhos a pagar desporto e a pagar 80 euros por mês não é para todas as famílias, a gente não consegue, ponto. E quando não consegue tem que sair, tem que fazer outra coisa que seja mais barata, ou substituir a natação por vamos caminhar todos ao fim do dia, jogar ali e fazer uns jogos. Pronto, é mais barato. E, portanto, os clubes estão, de facto, a maior parte dos clubes tem, de facto, grandes dificuldades. Há clubes, para além da mensalidade, o atleta vai a provas e os pais é que pagam o hotel, é que pagam as viagens. Portanto, é o tal patrocínio
do qual o desporto, eu diria que ainda está mais dependente do que estava há uns anos atrás. E depois, a questão, quando chega ao rendimento, eu já nem diria ao alto rendimento, não é? Que é, os atletas, é indiscutível, os atletas só têm alguma autonomia quando atingem um patamar que lhes permite entrar num projeto olímpico e por essa via dos resultados poder ter algum tipo de apoio por parte do clube ou algum patrocínio. E acho que só dessa forma é que se consegue convencer jovens adultos com 20, 21, 22, 23, 24 anos a adiarem no tempo a conclusão da sua vida académica. A Angélica, que treina comigo, tem 29 anos. Está a acabar um mestrado, com 29 anos já podia ter acabado um doutoramento e provavelmente, se estivesse a trabalhar, já na vida profissional, no ano em que estamos, ano de jogos e ela estando no projeto olímpico, teria menor rendimento do que tem como atleta. O problema do atleta é que não tem resultado, está no desemprego. E, portanto, há aqui um risco inerente que está sempre associado à prática do alto rendimento, que é, o atleta é avaliado ano após ano, e um ano sem resultados pode traduzir-se no passar ao desemprego. Ele continua a poder treinar 5 horas por dia, mas não tem qualquer tipo de rendimento. E se tiver 24, 25, 26 anos, muitas vezes já vivendo fora da casa dos pais, tem que pagar o aluguer do apartamento ou o apartamento, tem que pagar a luz, a água, etc. E esta instabilidade, como é evidente, não é boa para ninguém. Também não sou um pessimista. Muitas coisas foram feitas. Hoje, o panorama, anteriormente, há 10 ou 12 anos atrás, era bem pior. Estava no projeto, acabou o ano dos Jogos Olímpicos, agora durante 2 anos desenrascas-te e ao terceiro ano, se entras outra vez no projeto, voltas a receber. Agora há alguma continuidade, há alguma preocupação em preservar o atleta, em possibilitar-lhe um período de tempo após o fim da carreira para ele poder encontrar alternativas profissionais, mas de facto a instabilidade é grande. Portanto, concordo com as coisas todas. O peso do desporto, nós somos o único país que tem 3 jornais desportivos diários. E isso não se traduz minimamente na prática desportiva, na quantidade de praticantes desportivos. Não é? Há coisas que não têm nexo, não fazem sentido nenhuma umas com as outras. A importância e o peso que o desporto tem é o que tem, é pouco. Os clubes vivem com enormes dificuldades. E se excluirmos os clubes, o Porto, o Benfica, o Sporting, que têm, para todos os efeitos, ainda conseguem angariar alguns apoios, alguns patrocínios, etc., os clubes mais pequenos, é brutal as dificuldades que atravessam, que vivem e onde quase tudo é pago pelos praticantes, pelos seus pais. Essa parte na formação ainda consegue esconder muita coisa. Quando se chega ao rendimento, ao alto rendimento, ou como disse o Carlos, quando se quer fazer uma carreira, se a gente vê que aquela carreira só dá para comprar um Toyota, se calhar começa a pensar que é melhor ir para a outra que sempre dá para o Mercedes, não é? E portanto, pronto, isto não tem muito mais a acrescentar, é verdade, é algo que tem que ser repensado, mas é cultural, não é? Posso só acrescentar? Podes, é cultural. Vai complementar um bocadinho isso. Por exemplo, nós estávamos a falar nas faculdades e a faculdade de desporto, mas a verdade é que, por exemplo, existem os estatutos, não sei se, o estatuto de alto rendimento, vocês sabem que eu, enquanto docente, tenho que marcar falta a um atleta de alto rendimento que vá, por exemplo, jogar à Madeira, pelo seu clube. Ou seja, o estatuto de alto rendimento apenas revela as faltas quando este está em competição nas seleções nacionais. Mas ele, para ir à seleção nacional, tem que jogar no clube. Para jogar no clube tem que ir à Madeira, tem que ir não sei o quê. Mas o estatuto de alto rendimento não prevê isso. Quer dizer, nós temos um próprio estatuto, que até devia estar, ou seja, que alguém construiu um estatuto, devia estar acima das faculdades, porque, ok, a faculdade de desporto até pode perceber, não percebe, mas até pode perceber, mas a faculdade de engenharia não percebe de certeza, não é? E este próprio estatuto, ou seja, quem o fez, não percebe as necessidades que tem um atleta de alto rendimento. É que eu, para ir à seleção nacional, eu tenho que treinar no meu clube e tenho que jogar no meu clube. E porque se não o fizer bem, nunca mais vou conseguir uma seleção nacional. Portanto, E treinar, porque eu, para ter resultados, eles não aparecem antes do treino. Portanto, até estes apoios foram criados, é bom que eles existam, mas eles não estão adequados
àquilo que são as necessidades e as especificidades que o próprio desporto tem, e em particular o desporto de alto rendimento. André, queres dar uma chega a isto? Não, acho que não tenho a falar desta questão. Acho que não tenho muito a dizer, contar a experiência da Federação Portuguesa de Futebol em alguns destes tempos, mas acho que vale. Então ponho-te aqui uma pergunta. A Federação Portuguesa de Futebol, de facto, está a crescer. Mas o problema que se coloca no futebol, e também penso que há uma grande diferença entre os desportos individuais e os desportos coletivos, em que fatores para o abandono serão também algo diferentes, apesar de ter um tronco comum. O problema que eu coloco é, segundo o meu conhecimento empírico, andando aqui há muitos anos, o problema do abandono desportivo na passagem de júniores para séniores é muito mais acentuado. Nós temos um nível de formação que vai evoluindo, só que os clubes mantêm-se os mesmos. Se eu tenho uma equipa de séniores que tem uma durabilidade de 10, 11, 12 anos agora, ou até mais, o Pepe joga aos 41 anos e marca aos 41 anos na Champions League, portanto, quanto mais a duração, a vida como sénior aumenta, menos hipóteses os miúdos têm de integrarem numa equipa amadora, profissional. Se os clubes não crescerem, e esses miúdos abandonam mesmo. Bem, tentando dar resposta àquilo que tem sido Este é um tema decisivo para a Federação Portuguesa de Futebol. Por isso é que, dentro daquilo que são as estratégias e os programas que a Federação tem neste momento em desenvolvimento, neste Plano Estratégico 2030, alguns passam exatamente pela angariação e pela retenção de jovens na prática desportiva. E, portanto, vários programas têm vindo a ser feitos nesse sentido. Também do ponto de vista daquilo que são as competições, a Federação, por perceber que efetivamente muitos jovens, muito particularmente na transição de júnior para sénior, muitos deles abandonavam a sua prática, criou-se uma liga de sub-23, que tem sido um enormíssimo sucesso e que tem permitido naturalmente que muitos jovens que eventualmente terminariam a sua carreira, que naturalmente a pudessem continuar e muitos deles inclusive estão neste momento a entrar nas principais equipas. Esse de facto tem sido também um dos desafios que se tem lançado, que se tem procurado internamente perceber e tentar desenhar algumas estratégias que permitam isso. A Federação hoje organiza 54 competições. São 54 competições, portanto, são muitas competições que a Federação Portuguesa organiza. E muito trabalho tem vindo a ser feito para que se perceba. Em 2012, quando o Presidente Fernando Gomes tomou conta da Federação, a Federação tinha 12 seleções nacionais. Hoje temos 28 seleções nacionais, portanto, mais do que duplicamos o número de seleções nacionais, obviamente muito direcionadas para um dos pilares estratégicos que tem que ver com fazer crescer o feminino. O feminino tem sido, de facto, talvez o pilar que nestes últimos anos tem sido dedicado mais esforço e naturalmente, a criação de mais provas e de mais competições com vista, naturalmente, a que esta retenção possa ser melhor feita e melhor conseguida. Mas mesmo assim, passamos exatamente pelos mesmos problemas que os colegas têm vindo aqui a salientar. Os clubes estão com graves e muitas limitações financeiras, que naturalmente os impedem, muitas das vezes, de poder ter mais equipas. Limitações muito grandes do ponto de vista das infraestruturas. Nós acreditamos que o principal acelerador para fazer crescer e para chegarmos aos 400 mil praticantes passa por termos mais infraestruturas, melhores pavilhões e melhores campos para a prática do futebol. E entendemos também que, do ponto de vista também daquilo que diz respeito à organização e à formação do nosso dirigente, que acreditamos que não foi um tema aqui muito falado nesta tarde, que foi extraordinário, professor Vasconcelos Raposo. Acho que muito disto que foi aqui falado deveria ser traduzido em um documento onde ficassem verdadeiramente registados aquilo que aqui foi dito. Estão aqui muitos pontos, mas nós, do ponto de vista da Federação, entendemos que também muito daquilo que pode ser melhorado nas organizações desportivas está também no dirigente e que o dirigente também tem que ter alguma responsabilidade do ponto de vista daquilo que acontece relativamente a esta angariação e a esta retenção de jovens para a prática desportiva. Também dar-vos conta que um dos projetos, que provavelmente o projeto mais estruturante que a Federação Portuguesa de Futebol fez nestes 12 anos de mandato do Presidente Fernando Gomes e que tem que ver com um processo de certificação, no fundo, da qualidade dos nossos clubes e das nossas academias que promovem futebol e futsal em Portugal. Data de hoje nós temos 2.100 clubes, aproximadamente,
e estão no processo de certificação 1.300 clubes. 1.300 clubes que vivem um processo de certificação que tem dois grandes objetivos. Melhorar exatamente a organização e, portanto, no fundo, quem dirige a entidade formadora que perceba que, naturalmente, a angariação e a retenção são pontos que têm necessidade de ser, naturalmente, trabalhados e, depois, naturalmente, a melhoria do desenvolvimento da qualidade do jogador de futebol e de futsal. Estes têm sido os desafios que acreditamos que podem, naturalmente, contribuir para que seja possível ter mais praticantes e rapidamente chegarmos aos 400 mil praticantes, porque nós, na Federação Portuguesa de Futebol, temos um critério esse definido pela UEFA, e há pouco falei em 2.3 e se calhar as pessoas na sala não perceberam muito bem, e portanto, trato de explicar. A UEFA entende que todos os países que estão filiados na UEFA devem ter 3% de praticantes federados na sua federação, 3% do total da população e, portanto, pensando que seremos mais ou menos 10 milhões em Portugal, hoje a Federação Portuguesa de Futebol deveria ter 300 mil praticantes federados, coisa que não tem. E tem repercussões também no financiamento que a UEFA dá às federações. Também está muito do financiamento que a UEFA dá, mas, portanto, esse é um grande target. Por isso, há pouco na minha intervenção acabei por vos dizer que, verdadeiramente, a grande missão de qualquer federação ou organização desportiva é trazer mais meninos e mais meninas para a prática desportiva. Não há outro objetivo. E é para aí que nós nos devemos guiar. E, portanto, obviamente, tudo o que diga respeito ao treinador, ao contexto que envolve o treinador e, naturalmente, toda a organização desportiva e o processo de ensino e de treino da criança, tudo isso é decisivo para que rapidamente se possa chegar a números que no ponto de vista daquilo que nós queremos, que naturalmente estamos ainda um bocadinho afastados, estamos a menos de 80 mil praticantes dos 3%, mas que queremos chegar a 4% em 2030 e tudo faremos para que isso possa ser possível. São problemas de conjuntura em que nós, profissionais da educação física e do desporto, podemos ter alguma intervenção. Mas há um ponto que aqui foi transversal, que me parece que nós, enquanto profissionais do desporto, deveríamos vincar aqui neste seminário. Toda a gente falou aqui na falta de qualificação dos treinadores, melhor, os cursos de treinadores não têm uma formação específica para a formação. No futebol, isto é verdade. Não sei se na canoagem é assim, na ginástica é assim, no handball é assim. E acham que devia haver mesmo isso? No handball tem. Não sei, nos planos de formação? Sim, temos. A minha filha está a tirar o grau 2 e na dia estavam a falar no desenvolvimento integral dos jovens e isso é... Força! Tem micro. Enquanto a Federação Europeia de Handball, em coordenação com todas as federações, construiu um modelo de formação dos treinadores. Temos, por exemplo, a UEFA, que é uma ditadora, obriga todos a respeitarem as leis que eles impõem. Portanto, é um ponto de partida diferente. O que cria uma grande confusão na formação dos treinadores nos vários países, que é generalizado em todo o mundo, a não ser a Irlanda e outros países que fazem negócio, que fazem lá os cursos da UEFA, que a malta vai lá, rapidamente resolve o problema e regressam, não é? Mas em Portugal, o Plano Nacional da Formação de Treinadores não responde às necessidades, às exigências que atualmente o treinador tem que ter, as competências que tem que possuir para intervir, quer ao nível do treino de jovens, quer ao nível digamos, da fase de orientação ou de especialização, muito menos ao nível do alto rendimento, muito menos ao nível do treinador olímpico ou de elite. Não corresponde. Como é que se pode formar hoje em dia um treinador para intervir na área dos jovens com 60 horas? Mas a parte específica em que aborda, mas faz sentido que num primeiro nível de formação se forme, o treinador seja formado para trabalhar com aquelas crianças que querem ir para a competição e ao mesmo tempo que é formado para aqueles que não querem ir para a competição, que é chamam um nome esquisito, que eu não sei o que é o nome que trouxeram da Inglaterra e de outros sítios qualquer do mundo, o desporto de participação. O que é este desporto de participação? Participam todos, não é? Portanto, cuidado com os termos também. Portanto, como é que essa pessoa, esse treinador, e é assim, forma-se naquelas horas para intervir com os jovens.
Mas esse treinador, a vocação dele, e o Zé Manuel muito bem pôs essa questão há bocado, que é assim, mas ele só quer ser treinador de jovens, ele só quer estar dedicado à formação. Claro, claro. E o que acontece em Portugal, há pessoas que não querem ser treinadores de alto rendimento, nem todos servem para treinadores de alto rendimento. Chegar a treinador de alto rendimento é um processo muito longo. Portugal, às vezes, precipita-se em abrir portas a treinadores de alto de topo, em algumas modalidades, tem muita pressa. Fala-se, leva-se 4... Inventaram para aí, por exemplo, que os treinadores de futebol levavam 7 anos para chegar ao topo. Mentira. 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 Nenhum treinador atinge o topo em mais de 4 anos. É o que está na lei, são 4 anos. E mesmo assim, somos os mais curtos. Somos os mais curtos. Basta estudar os modelos alemães, os modelos franceses, mas isso também é outra conversa. Portanto, se o treinador só quer trabalhar, o que é que não há de fazer? Um primeiro nível, e isso é o que eu defendo, atenção, o que é que não há de fazer? Um primeiro nível, treino de jovens, mas com consistência. E o primeiro nível é a iniciação desportiva. Para a iniciação desportiva. Mas esse treinador já tem que saber de metodologia do treino, e já tem que saber de coaching, e já tem que saber da avaliação do treino. Esse treinador tem que saber de psicopedagogia e de didática. Tem que ter a componente lúdica e depois vai aprofundando os seus conhecimentos, vai aprofundando para ter mais criatividade, para ser mais transformador. Porque o objetivo de um treinador desse nível é reter os atletas. Ele tem que ser avaliado para a capacidade e competência que tem de fazer reter atletas da prática desportiva, não é outra. E, portanto, o treino de jovens é uma fase. E depois, vamos assim, para a especialização de alta intensidade, não corresponde às necessidades. O desporto está todo profissionalizado. Isso teve uma resultante em todas as modalidades. É que os atletas estão, durante muito mais tempo, no topo. E as idades para a obtenção dos grandes resultados internacionais são cada vez mais velhas. Nós, quando estudamos os Jogos Olímpicos, a gente vê qual é a idade média dos atletas que atingem o topo. Cada vez está a elevar mais. Não é? O João Tiago disse há bocado, 36 anos é uma idade ótima para ganhar, não é? E nós estamos todos admirados com o Pepe. Aos 41 anos ainda esteja a jogar e já queremos castigar o Ronaldo, que já tem 38 e que se calhar já não está a render nada. Está bem, mas são pessoas que nos obrigaram a referências de rendimento que agora não são iguais, mas isso é outra conversa. O processo de envelhecimento também se paga. E o corpo paga as limitações, tem limitações fisiológicas. Portanto, na formação, nós não temos presentemente, eu digo isso, já digo isso em voz alta, e sou como o Henrique Calista há muitos anos para mim, frontalmente, olhos nos olhos, não mando recado. O modelo de formação atual dos treinadores em Portugal não corresponde às necessidades das competências que eles têm que ter para intervir em todos os níveis da preparação desportiva dos atletas. E disso. Eu diria, não é corrigi-lo, mas constatando o facto, a grande lacuna da formação dos treinadores de futebol é, de facto, nos escalões de formação. E depois tem um hiato, é que a formação dos treinadores, quando chega ao 3º e 4º nível, é tudo para treinar o Barcelona no Real Madrid, é tudo para pensar o Real Madrid, mas depois a esmagadora maioria dos treinadores nem chega a alto nível profissional, nem a médio nível, nem a ser treinador profissional nas primeiras divisões, vão todos para as distritais. E depois, como estão habituados a ter a formação é para ter as ótimas condições, os melhores atletas, chegam aos distritais, treinam em meio campo, não têm bolas, atletas que não são profissionais e que trabalham e que jogam futebol, não têm fisioterapeutas, não têm médicos e depois não se sentem capazes. Portanto, concordo consigo, nomeadamente no que concerne à formação e também à realidade concreta. A realidade, nós temos 15 mil treinadores titulados em futebol. Só ver quantos é que estão na primeira e segunda divisão que são profissionais. O resto vai para essa realidade, que é uma realidade cada vez pior nos clubes. Cada vez pior. Portanto, eu acho que, e por isso eu perguntava, não sabia qual era a formação no handball, na natação, se há para a formação. Já vimos que handball é, não é? Há. O Paulo terá mais hábil a falar nessa questão, está mais por dentro das formações. Neste momento, os conteúdos todos ao nível da formação, dos graus 1 e 2, estão claramente direcionados para o treinador de formação.
Só e apenas. O grau 1 prepara os treinadores, mesmo em termos pedagógicos e tudo, para a gestão até aos 12 anos, para a gestão de equipas até aos 12 anos, o grau 2 dos 14 aos 18 anos e, a partir daí, o grau 3, só a partir do grau 3 é que entram em situações de competição e de rendimento. E se me permites, Paulo, tem esta vantagem que é, portanto, há uma parte de participação nos cursos, que é a parte curricular do curso de treinador, e depois existe só a certificação do grau, é só após um estágio. Sim, mas isso é idêntico em todas as modalidades. E acaba também por ser uma parte importante. Mas neste momento a forma como os cursos estão construídos são claramente direcionados para os escalões iniciais de formação. E parece-me que há muitas coisas que têm mudado na formação dos atletas, da forma como os treinadores veem as fases iniciais do jogo, a preocupação no desenvolvimento individual dos atletas. Parece-me que tem desaparecido muito a componente da campeonite, tem-se trabalhado muito nesse sentido. E esperamos que dentro de 10 anos os frutos também sejam diferentes. Passando a isto, nós falamos muito nas dificuldades. O que é que nós, enquanto profissionais, podemos fazer para que, enquanto treinadores, podemos fazer para melhorar ou para baixar estes níveis de abandono? Por exemplo, eu estava aqui a pensar li algumas sugestões para a melhoria no combate ao abandono. Proporcionar uma atividade física saudável, privilegiar as aprendizagens das técnicas, exercícios multifacetados, prática divertida e estimulante, orientar para uma motivação intrínseca, aumentar a autoestima dos atletas, maior importância ao processo do que ao produto. As atitudes devem ser valorizadas de uma forma constante, diversificar o treino, definir objetivos coletivos e pessoais, fornecer feedback da prova e dos treinos aos atletas, criar clima de confiança, realizar tarefas extradesportivas. O que é que nós podemos fazer enquanto treinadores? Esta foi uma linkagem que eu tenho. Podemos fazer isso tudo e mais algumas coisas, penso eu. Mas basicamente aí está um excelente resumo de coisas que dependem diretamente do treinador e que no nosso dia-a-dia no trabalho e com as equipas técnicas que trabalhamos devemos procurar implementar e passar aos colegas que connosco trabalham, nomeadamente os que trabalham com os escalões mais jovens. É fundamental, na minha ótica, a existência dentro de cada clube de um plano que preveja a forma como se vai desenvolver a carreira do praticante. No clube, lá temos um plano de carreira que define claramente conteúdos de treino, sem retirar margem para a individualidade de cada treinador na forma como aplica as coisas, mas está claramente definido que um jovem com 8 anos treina X vezes, X tempo, e o conteúdo do treino deve ter, ao nível físico isto, ao nível psicológico, ao nível mental aquilo. Portanto, são coisas que um treinador que entra naquela equipa técnica sabe que tem em cada fase que desenvolver. Volto a repetir, tendo liberdade, naturalmente, para ajustar a forma como aplica esses conteúdos. Isso julgo que é uma ajuda muito grande, porque nós treinadores vamos entrando e saindo das equipas e dos clubes onde trabalhamos, e se houver uma linha condutora que possa de alguma forma ir transitando de uns treinadores para os outros, julgo que será útil. E o resto é quem lidera as equipas técnicas passar um bocado essa informação. Nós escolhemos os treinadores, nós somos responsáveis pelo trabalho de toda a nossa equipa técnica, e temos que contribuir de alguma forma para ajustar o escalão, o trabalho de cada treinador ao escalão onde ele desempenha funções, perceber se é aquela a sua vocação, perceber se é aquilo que ele quer. Quando notamos e nos apercebemos que há algum tipo de comportamento ou de forma de trabalhar que não seja ajustada, dialogar, tentar explicar o que é que achamos que não deve ser feito.
E de alguma forma, e talvez seja até a parte mais difícil, eu como digo, julgo que hoje em dia, nos tempos que temos, o papel dos pais é determinante e é difícil também porque têm uma vida muito complicada, porque por vezes têm dificuldades até económicas, não só, mas até económicas, quase sempre têm dificuldades de tempo, de disponibilidade, para acompanhar, para ir levar para o treino, para trazer o treino, para ir ver os jogos. Mas essa é talvez a área onde hoje, porque se o abandono começa a ser em etapas cada vez mais jovens, quando ainda nem sequer falamos de desporto federado, nós corremos o risco de, quando chega à parte do desporto federado, já partirmos com uma base deficitária relativamente ao que acontecia há uns anos atrás. E acho que parte muito da mensagem que possamos ser capazes de passar para a sociedade e para os pais das crianças que hoje têm filhos com 5, 6, 7, 8 anos e consigam perceber dos benefícios que a prática desportiva pode proporcionar ao desenvolvimento dos seus filhos. Faltam 15 minutos. Eu acho que seria bom também que do outro lado houvesse... Primeiro saber se há perguntas, porque se não houver perguntas nós podemos continuar aqui. Perguntas? Ligar. Era uma pergunta diretamente ao Carlos. A propósito do que falamos da formação e dos critérios de acesso à formação. Carlos, até que ponto consideras que foi importante a experiência que tiveste como atleta para os resultados que atualmente obtens como treinador de altíssimo rendimento? Bem, em primeiro lugar, dizer que não é condição sine qua non para ter resultados enquanto treinador. Ou seja, aquilo que me permitiu o facto de ter sido atleta foi dominar um contexto. Da mesma forma que o José Mourinho conseguiu ser um excelente treinador, não tendo sido um bom atleta, mas a verdade é que ele dominava o contexto. E dominava o contexto porque desde tenra idade andava pelos balneários, via os treinos do pai, e eu tive essa felicidade de participar no treino, ou seja, participei no treino, participei a um nível muito interessante e isso fez com que eu dominasse esse contexto, que quando passei para treinador, portanto, dominava o contexto e foi mais fácil para mim, ou seja, mais fácil na medida em que eu trazia um cartão de visita, ou seja, muitos de nós entramos em empresas através de cunhas, a minha cunha foi o meu passado esportivo. De facto, essa é uma verdade. Eu, no primeiro ano em que fui treinador do Futebol do Porto, era francamente mau treinador, porque não tinha experiência nenhuma, não sabia bem o que é que devíamos fazer, o que é que não devíamos fazer. Realmente tinha feito a formação, mas era completamente cheio de dúvidas, e tive a felicidade de ter pessoas que foram acreditando em mim, talvez não tenho a certeza por esse passado desportivo, porque não foi pelos meus resultados desportivos enquanto treinador, porque não eram nenhuns, mas facilitou-me o facto de dominar um contexto. Logicamente, esse contexto foi-me favorável porque tive a possibilidade de contactar com variedíssimos treinadores e variedíssimos treinadores de excelente nível, do qual consegui sempre reter informação de todos eles, mesmo aquela informação que era, olha, desta forma não farei, mas isso também era importante. Todos eles foram importantes porque me transmitiram. Portanto, esse contexto foi realmente facilitador. Aliás, eu ainda hoje, envolvidos não sei quantos anos desde que deixei de jogar, ainda olho muito para o jogo numa perspectiva quase de atleta e pouco de treinador, enquanto tenho colegas meus que o expoente máximo da sua vida era ser treinadores, o meu nunca foi, o meu era ser atleta. Mas como não posso ser atleta eternamente, ser treinador é aquilo que me permite estar perto do jogo ainda e que me dá também algum prazer. Mas foi um elemento facilitador nessa perspectiva de dominar o contexto. Muito obrigado pela resposta e calme já. Significa que quando nós abrimos cursos e abrimos inscrições, temos que repensar sobre os critérios de quem entra para os cursos. Porque, neste momento, qualquer um entra para os cursos.
Uma coisa é a vida académica, não estou a falar na formação por via académica superior, estou a falar nos cursos. E o problema que nós encontramos é que há muita gente que não domina o contexto. Não, por esse motivo, por exemplo, no handball, nós temos uma situação que é um determinado atleta com determinado palmarés, é-lhe visto o reconhecimento, por exemplo, tácito num determinado grau, não é? Por exemplo, eu posso dar esse exemplo, ou seja, eu sou licenciado em Gestão de Desporto e o curso de Gestão de Desporto também tem algumas atividades esportivas, e exatamente para isso, para que alunos que não tenham uma presença tão assídua no desporto possam vivenciar alguns problemas dentro do desporto, ou para perceber exatamente esse contexto. Nessa medida, aí é extremamente importante. Mais perguntas? Viva, boa tarde. Sou Sofia Dias, treinadora de basquetebol, portanto, aqui no Conselho. Obrigada pela partilha, creio que a partilhar também, ou neste caso aprendi imenso com a vossa partilha de outras modalidades. A minha pergunta é para os colegas de handball, curiosidade apenas, e futebol, mais precisamente, futsal. Qual foi a taxa de crescimento, ou se ela foi exponencial para os novos praticantes em ambas as modalidades, e se acreditam, caso tenha acontecido, se esse crescimento foi exponencial, se acreditam que a razão principal foi o sucesso das seleções principais, nomeadamente nas competições internacionais. Obrigada. Começas? Posso falar? Não tenho os números aqui, mas se me der 2 ou 3 minutos eu já chego aos números do futsal. Então o Carlos começa. Então começa tu. Não, eu ia pedir sempre ajuda ali ao Paulo, porque o Paulo que está na Federação tem mais acesso aos números. Eu penso que, não cometendo aqui nenhum erro, eu julgo que todas as modalidades assistiram a um decréscimo com a pandemia, e agora estamos a ressurgir novamente. No entanto, no concerne ao handball, se eu não estou em erro, os números ainda não estão totalmente ao nível que já tiveram em termos de atletas federados, no momento onde os resultados de handball são são os melhores resultados de sempre, porque nós tivemos uma presença olímpica, tivemos uma das melhores classificações, a melhor classificação no europeu, conseguimos um 6º lugar, certo, Paulo? E estamos a uma vitória de estar pela 2ª vez no Campeonato Olímpico, portanto, mas mesmo assim já tivemos mais atletas federados que o que temos neste momento. Mas corrijam-me se eu estiver errado. Neste momento estamos nos mesmos números do pré-pandemia. O grande impacto do handball foi precisamente em 2019, 2020 e 2021, em que houve um decréscimo acentuado de atletas e que em 22, 23 e agora 24 conseguimos voltar a estabilizar. Esperamos nós, no fim da época, estejam estáveis aos números pré-pandemia. Por isso não tivemos um crescimento significativo com os resultados internacionais. Por isso... Não foi. Não. A importância dos eixos, há estudos que referem que, em vários países, a taxa de crescimento de atletas inscritos na modalidade sobe substantivamente depois de resultados bons em Jogos Olímpicos. Correto? Pelo menos na nossa data. O êxito do país, obviamente, leva a que haja um incremento. Por exemplo, no futebol, aqui no Leixões, que é o 4º clube com mais atletas de formação, Benfica, Porto Sporting Benfica, Sporting, Rio Ave e Leixões, que está acima do Porto até em jogadores inscritos. É assim, não é, Évora? Não. E neste momento ultrapassou substantivamente os miúdos na formação pré-pandemia. Isto deve-se também a uma coisa, é que o Leixões não, e falámos nisso, o Leixões não tinha uma casa própria, onde treinava em vários locais, quando se alojou num recinto que se chama Oscar Marques, estádio Oscar Marques, e toda a formação passou a ser num só lugar,
aumentou exponencialmente. Portanto, o nível para mim, o nível das facilidades, das instalações é muito importante. E é uma coisa que eu gostava também aqui de perguntar. Acham que o clube, o amor ao clube, o prazer, o gosto de representar, porque isto é muito patente aqui em Matosinhos, ser do Leixões é uma coisa que leva à prática desportiva. Nas outras modalidades sentem isso? Sente-se, obviamente. Mas já agora, o facto de crescer com resultados após os Jogos Olímpicos também está intimamente ligado a que o financiamento das federações tem muito a ver com o projeto olímpico. Só para os atletas? Não. No handball, só para... Por exemplo, enquanto que a Federação de Canoagem cede diretamente essas verbas para os atletas, no handball o atleta não vê qualquer tostão que venha do Comitê Olímpico para isso. Eu já tive várias vezes no processo olímpico e não recebia rigorosamente mais por causa disso. Ou seja, a própria Federação pega nesse dinheiro que vem e investe em quê? Investe em participações esportivas, em torneios, em convidar equipas a vir cá, em deslocações, ou seja, não há uma dotação direta aos atletas para isso. Agora, pode também fazer é que, por exemplo, o que é extremamente importante para que o handball esteja no Campeonato Olímpico? Certamente o financiamento da Federação vai ser claramente superior. E isto permite que a própria Federação, porque reparem, há bocado o professor Henrique Calixto dizia que as autarquias gastam muito dinheiro com os clubes. E bem, não é? Ou seja, na lei prevê que o financiamento aos clubes através das autarquias sejam através de 4 eixos. Apoio aos transportes, apoio às provas regulares, às provas não regulares e às instalações esportivas. Porque, na verdade, a forma que o nosso governo tem de financiamento é exatamente ao contrário. Portanto, quem promove o desporto na sua essência são os clubes, mas quem recebe o dinheiro são as federações. Portanto, tem que haver aqui alguém a ajudar aqueles que são os primeiros promotores da prática desportiva na sua essência, que são os clubes. Posso acrescentar alguma coisa? No nosso caso, depois da medalha de Londres de 2012, tivemos um boom enorme. Curiosamente, tivemos um boom maior e coincidiu com a pandemia em 2021, depois de Tóquio. Não sei se a pandemia também foi um fator decisivo ou não, mas a verdade é que coincide. Relativamente ao apoio para os projetos, Carlos, há 2 tipos de financiamento. O projeto para a equipa olímpica, e há um apoio direto ao atleta, há um apoio direto aos treinadores e há um apoio direto à preparação. Outra coisa diferente é o projeto Esperanças Olímpicas, e aí só há um apoio à preparação e a Federação direciona essas verbas como quer. Nós, tendo as nossas dificuldades que falei, pegamos, aliás, na esmagadora maioria dessas verbas e alocamos diretamente ao atleta como forma de uma pré-profissionalização, digamos. Mas quando temos bons resultados internacionais, parte do apoio, ou melhor, parte dos prémios que vem do Estado, parte é para as federações, ou melhor, para os treinadores, corrigido, e a outra parte é para os clubes de formação, mas não para os atletas, se forem júniores e sub-23, no nosso caso. No handball, só para que tenham uma ideia, é muito caro as inscrições, é muito caro pagar as arbitragens e pagar os seguros dos atletas. E, na maior parte dos casos dos clubes, só o conseguem fazer porque têm autarquias por trás que apoiam exatamente nessas despesas. Agora, também não nos podemos esquecer que o facto de termos atletas com excelentes resultados seja também um elemento fundamental para cativar os outros, não é? Ou seja, e nós temos, a canoagem disso é exemplo, atletas que têm tido resultados de relevo internacionais, por si só também são elementos catalisadores para que venham outros e sigam. E bem. Antes que podemos ter... E a ginástica? No caso da ginástica é muito parecido aqui com o que o Tiago disse, ou seja,
Se há atletas que conseguem um apuramento olímpico, depois a Federação terá apoio diretamente do Comitê Olímpico, via Federação, e o próprio atleta e o treinador têm um apoio direto do próprio Comitê Olímpico também. Portanto, há bolsas específicas para isso. Depois, a nível de clube, digamos que não chega nada, chega apoios indiretos, ou poderão chegar apoios indiretos, e eventualmente, se o treinador achar que é preciso compra de material para o atleta poder treinar, submete essa compra à Federação, ao abrigo do bolo total que a Federação recebe, apoiada pelo Comitê Olímpico, e solicita à Federação a ver se é possível comprar, por exemplo, umas paralelas ou um solo ou o que for para apoio, não só a esse nível, mas também, por exemplo, ao nível da fisioterapia. Mas é sobre aquele bolo, entre aspas, desculpem o termo, ou sobre aquele orçamento que é dado à Federação, que é um determinado valor, não sei esse valor de cor, mas isto está estabelecido. Mas só para que nós temos o problema neste momento invertido, que é recebemos mais financiamento para a preparação e treino de 6, 8 atletas, que são os nossos atletas séniores, do que para todo o resto das equipas nacionais. Ou seja, o financiamento que vem via IPDJ para o DPD, que é o desenvolvimento da prática desportiva, e que depois tem para o alto rendimento, etc. A fatia do alto rendimento para todas as nossas equipas nacionais é menor que aquela que temos para gastar com 6 a 8 atletas. Por via dos bons resultados, claro. Mas neste momento temos orçamentos invertidos, digamos. André, já tens dados? Faltam dados. O texto passava aqui uma hora a ler. Mas dizemos mais ou menos o seguinte. Liga. Para tentar mais ou menos explicar, hoje verdadeiramente o futsal português é referência mundial, por todo o trajeto desde 2012 até hoje. E vale mesmo a pena, um dia que entendam, trazer aqui o Pedro Dias e o Jorge Brás para eles explicarem toda a estratégia, porque a estratégia é verdadeiramente incrível. Em termos de número de praticantes, em 2011, 2012, quando o Presidente Fernando Gomes entrou, tínhamos 28.207 praticantes, hoje temos 42.426 praticantes, mas mais importante do que isto tudo, claro que o sucesso das seleções, só nos falta ganhar no feminino, portanto é a única coisa que nos falta, por de resto, das vitórias, bicampeão da Europa e campeão mundial, portanto no masculino e no sub-19, campeões europeus, mas vale a pena é perceber a estratégia que está por trás. A estratégia é essa, feita com um conjunto de programas, a envolver a escola, a envolver as universidades. As seleções de sub-21 em ano mundial universitário é a federação que joga nos mundiais universitários. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos muito interessantes do plano estratégico do futsal, que naturalmente mereceriam que fosse o Jorge Brás ou o Pedro Dias a explicar e a detalhar aquilo que foi feito. Mas depois eu, enquanto responsável pela escola da Federação, a coisa que me dá mais prazer em qualquer parte do mundo mostrar, e felizmente tenho tido essa honra, é poder chegar a... Nós temos um terceiro objetivo na escola da Federação, que é transferir o conhecimento. Isto é, nós produzimos ciência dentro da Federação hoje, transferimos o conhecimento através de publicações, e tenho a particularidade de poder mostrar ao mundo que tenho a equipa técnica nacional, que tem 4 livros escritos de como é que se deve ensinar e treinar um jogador de futsal. Provavelmente não existe no mundo uma equipa técnica nacional que escreva livros, são campeões do mundo, bicampeões da Europa, e põem por escrito o que é necessário fazer para desenvolver o jogador de futsal em Portugal. Por isso dizer-vos, vale a pena que os convidem aos dois para perceber verdadeiramente a estratégia que está por trás do sucesso do futsal português, que verdadeiramente tem um trabalho incrível daquela dupla e naturalmente de todas as pessoas que apoiam aquela dupla, e por isso hoje somos a referência mundial no futsal. Vale mesmo a pena perceber. Só para terminar, uma coisa que me deixa muitas dúvidas. A retenção, o que é que fazem para reter os atletas na canoagem quando sabem que dificilmente, com as cotas, chegarão rápido à competição, ao alto nível? Essa é a pergunta do €1 milhão, né? Essa tem sido a nossa luta dos últimos anos. Canalizar verbas que
que deveriam ser gastas na preparação diretamente para os atletas tem sido uma delas, né? Qualquer atleta júnior precisa de uns bons 7, 8 anos em cima para chegar com muito talento, e com muito talento, aquilo que o Joca dizia, é difícil garantir que eles chegam lá, mas é preciso mais uns 7, 8 anos para eventualmente treinar lado a lado com o Fernando Pimenta. Competir já é outra coisa. Mas nós nessa parte não temos sido muito bem sucedidos. Muito por culpa dos bons resultados, mas a verdade é que no Sub-23, especialmente no Sub-23, tem sido um pouco debandada por falta de oportunidades. A verdade é essa. Eles não têm oportunidades de sucesso, não têm oportunidades de competir muito pela obrigatoriedade dos nossos atletas terem de estar consistentemente ano após ano e competição após competição no alto nível, isto porque, tal como referiu ali também o colega da natação, estar mal num campeonato da Europa implica perder o rendimento mensal para alguns e aqueles que não têm um contrato profissional com os clubes, muitas vezes aquilo que vem do Comitê Olímpico é uma bolsa, mas é o único salário e por isso os nossos atletas, a equipa principal, vê-se predominantemente a ter que estar a um nível muito alto, Campeonato da Europa após Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo após Campeonato do Mundo, e renovar essa equipa tem sido difícil, acho que já o disse bastantes vezes. A experiência e contexto, ou seja, que era o que o Carlos há pouco falava. Nós temos que fazer gestão de carreiras, e gestão de carreiras implica que nós, desde muito cedo, comecemos a investir nos atletas. O que é isto de investir nos atletas? E eles poderem ter a oportunidade de competir fora, de fazer estágios fora. O facto de podermos dar esta experiência, este contexto, eles ao longo da sua carreira eles vão percebendo a sua envolvência. E isto não só é importantíssimo, e o Carlos referiu isso, para a experiência, para traduzir em termos de treino, enquanto treinador, como ao mesmo tempo é fundamental para eles crescerem aos poucos.